vezes, isso é a única coisa que nos mantém, né, que nos faz sentir vivos, né? Essa questão das dificuldades que a gente supera na vida, né? Enfim. Então, a primeira questão é a frase I know when it gets hard, né? Eu sei que pode ficar difícil. Na forma negativa, fica. Basicamente, essa ficha ela trabalha essa questão de formas negativas e interrogativas e a concordância lá com com a concordância do verbo com as pessoas, né, do he, she e it, né? Que é as terceiras pessoas do singular. Então, basicamente é isso. Essa primeira questão da forma negativa. A frase está afirmando, né? Eu sei quando que isso pode ficar difícil, né? Quando isso pode ficar difícil. Então, eu, então, perceba aqui. Como é que eu faço a negativa no Simple Present? Procuro logo o verbo to be. Não tem verbo to be, então eu vou ter que usar o verbo auxiliar. Qual verbo eu vou auxiliar? Ou don't ou doesn't, né? Olha para o sujeito. O sujeito é o que? Eu, I. Então, o verbo é don't. Então, a alternativa aqui que nos diz, e detalhe, ele tem que vir antes, né, do verbo principal. O don't ou doesn't tem que vir antes do verbo principal, tá? É diferente quando tem a negativa com o verbo to be, que ele fica depois do verbo to be. Então, a alternativa correta aqui é a letra A, tá? I don't know, eu não sei quando isso pode ficar difícil, né? Então, por quê? A segunda tá errada porque é doesn't, só se fosse he, she ou it, tá? A letra C tá errada porque tem apenas o not. Eu vou usar apenas o not quando eu tiver verbo to be, e aí fica depois dele, né? Am not, I am not, you are not, né? She is not, aí sim. E na letra D tá errado porque o not vem no começo da frase. Nem é not e nem muito menos no começo, tá? Então, é isso aí. Letra A é a primeira resposta. É, segunda questão é uma questão que vai precisar ser redigida, né? Então, a gente tem aqui, relembrando que foi estudado nessa unidade, responda: quando é utilizado o simple present? Quando? Em quais situações? Né? De maneira bem prática, eu vou botar aqui em ações, perdão, em ações, não está corrigindo, né? Enfim, eu tenho que digitar mesmo. Em ações frequentes, fatos ou verdades, e para descrever pessoas ou coisas também, tá? Por exemplo, my house is big. Minha casa é grande. É um simple present, tá? Estou descrevendo na casa. Então, ações ou fatos, né? Aliás, fatos ou verdades, ações frequentes e para descrever coisas ou pessoas. Isso é quando a gente usa o simple present, tá? E na maioria dos casos. Na terceira, a gente tem aqui as duas formas negativas e duas interrogativas possíveis no simple present com o verbo to be, né? Que é uma forma, e com os verbos auxiliares do e das, justamente quando não tiver verbo to be na frase. Então eu pedi para citar exemplos, né? Vou botar o primeiro exemplo que eu falei antes, por exemplo, my house, né, is big, né? Minha casa é grande, seria um exemplo. Aliás, como é negativo e interrogativo, eu tenho que colocar aqui o not, né? Is not pode ser assim ou pode ser isn't, ok? A forma abreviada, que é mais, normalmente é mais usada. Então, my house isn't big. Minha casa não é grande, tá? A gente tem aqui, pronto, isso aqui é com o verbo to be, né? Na interrogativa, eu poderia perguntar: Are your house is big? Sua casa é grande? Verbo to be na frente do sujeito, porque é pergunta, né? Com o verbo to be a gente troca a posição na hora de perguntar. Então, ó, Are your house is big? Sua casa é grande? Com o verbo to be. Sem o verbo to be, a gente vai precisar usar o do ou das. Então, um exemplo bem simples aqui, por exemplo, eu não gosto de leite, por exemplo, tá? I don't like milk.
E na interrogativa a gente coloca, né? Por exemplo, se eu for perguntar se você gosta, do you like? É, por exemplo, Ed Sheeran. Do you like Ed Sheeran? Você gosta de Ed Sheeran? Então, percebam, primeiros dois exemplos com o verbo to be e os segundos dois exemplos, né? Sem o verbo to be, com o verbo auxiliar. Então, são as duas formas possíveis, ou seja, com o verbo to be, sem o verbo to be, tá? Então, pedir para que vocês colocassem os exemplos aí. Vamos lá, apagando aqui. Demorando muito. Ok. A quarta questão, a gente tem aí, ó, complete os espaços em branco, né? Com a conjugação correta do verbo, tá? Então, o exemplo, ó, a gente tem um sujeito, vai ter o verbo aqui, que no caso no exemplo é o verbo love, né? Então, a frase seria: Anne ama o trabalho de Jane Austen, que é uma escritora inglesa, tá, gente? E aí a gente tem que completar com a forma correta do verbo. E aí vai depender daqui do sujeito, obviamente, né? Pra gente saber se a gente vai deixar o verbo normal, sem acrescentar nada, se a gente vai acrescentar IS, se a gente vai acrescentar ES, tá? Então é basicamente isso. Na letra A eu tenho Caio, né? O verbo aqui é o verbo go, tá? E o complemento é to the college tonight, né? Então Caio vai à faculdade, né? Hoje à noite, tá? Então, Caio é terceira pessoa do singular, então o verbo precisa receber modificação. Como o verbo aqui é o verbo go, termina em o, né? Tem aquela regrinha. Então, fica Caio goes. Se fosse uma menina, né? Por exemplo, Larissa, seria Larissa goes também, né? Já que é he, she, it, tá? Letra B, eu tenho my parents, meus pais. Então, eles. Ou seja, o verbo não modifica. Então, fica normal. Eu não tenho nem que me preocupar. Então, my parents have Italian and French classes on Thursday every week. Então, meus pais têm aulas de italiano e francês nas quintas, né? Toda semana. Thursday, quinta. E classes são aulas, tá? Louise, né? É ela, tá? Então, Lois, o verbo aqui é o verbo work, que é o verbo trabalhar. Então, Lois trabalha no escritório do Brad. Brad's office seria o escritório do Brad. Então, como Lois é mulher, então o verbo precisa receber o S, que já no caso é o verbo work, né? Ficando works. Lois works at the Brad's office. Ela trabalha no escritório do Brad. Na letra D, sujeito it. Aliás, desculpa, sujeito I, então o verbo não sofre modificação, só repetir. I eat bread with nut jelly every morning. Então eu como pão com geleia, né? Jelly nuts. De amendoim, né? Toda manhã. Pasta, geleia de amendoim. O americano tem muito esse costume de comer pão com pasta, geleia de amendoim e tal. Então, the plane, né? Ou seja, no caso aqui o avião, tá? The plane. O verbo aqui, ó, é o verbo arrive, que significa chegar, tá? Então, o avião chega às 8 na cidade. Então, the plane é o quê? Uma coisa, é um avião. Então, ele é representado pelo pronome it, que se encaixa na regrinha que vai ter que precisar, né, modificar o verbo. Então, o verbo é arrive, só S. Então, the plane arrives. Tá? Só o S. At 8 o'clock in the city. Tá? Ele chega às 8 horas. E aqui, marca X, tá? Qual é a forma interrogativa? Interrogativa da frase they eat vegetables every day. Eles comem vegetais todo dia. Veja bem, procura verbo to be, não tem. Então, vou ter que usar o verbo auxiliar. Procura qual é o sujeito? They. Então, é do, que eu vou usar para perguntar. Se fosse he, she ou it, does, tá? Só repetindo a regrinha para vocês. Então, a alternativa aqui que tem o do na frente, porque é pergunta, obviamente, tá? E o verbo it sem modificação, tá? Não modifica nada. Mesmo se fosse o does, deveria, não modificaria. Então, seria a letra B.
de bola. Aqui, ó. Do they eat vegetables every day? Tá? Então a gente tem a letra B como a letra correta. Deixa eu colocar só um asterisco aqui para saber que é essa. E na sétima e última questão, qual a forma negativa da frase John cries all night? John chora a noite toda, né? É a noite toda, tá, gente? Não é toda noite, não. Every night seria todas as noites, mas all night seria durante a noite toda, tá? A noite inteira. Então, John, se eu quero colocar na negativa, não tem o verbo to be também, então vou ter que usar um verbo auxiliar. O sujeito aqui é John, he man, tá? Não esquece. Então, does. No caso, doesn't com not, porque a gente quer a negativa. Se fosse outro sujeito, por exemplo, you, você chora a noite toda, seria you cry all night. E aí seria you don't cry, né? Como é he, o sujeito aqui é John, então doesn't, tá? O verbo aqui cries ficou conjugado com IES justamente porque o sujeito é John, né? A gente tira o Y e coloca IES. Então, a alternativa aqui que a gente tem John doesn't cry all night, né? É a letra D de Deus, God. Então, ó, vou colocar o asterisco aqui. John não chora a noite toda. Doesn't cry. O verbo cry volta à forma original. Porque o doesn't já me diz que está na terceira pessoa do singular, tá? Então, é só isso. A ficha foi só isso, tá? Desculpa qualquer coisa, a correria, né? Que infelizmente o dia hoje vai ser corrido. Mas espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas, não se esqueçam. Guarda, anota. Semana que vem a gente tira, né? A gente faz uma videochamada, faz uma livezinha. Vocês levantam as dúvidas de vocês, trazem, né? A gente tira e dá continuidade na aula da semana que vem, tá? Então, quarta-feira que vem, às 3 horas, 3 ou 4 horas, a gente define isso direitinho, tá? Mas a tarde inteira, para mim, é tranquilo, tá? Eu estarei livre. Então, fica a critério de vocês. Eu vou fazer logo com todos os segundos, como eu fiz com os terceiros. É melhor, tá? Porque a gente tá separando o horário, porque acaba que é muito cansativo para mim. Então, todo mundo junto, não tem problema, o aplicativo suporta. Então é isso, gente. Então, good to talk to you, tá? Bom falar com vocês e espero que vocês curtam. I hope you enjoy this video. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E é isso aí. See you later. Vejo vocês mais tarde. No caso, em breve, né?